Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns livros que entraram na minha estante, desde o último Book Haul, que eu já não me lembro mais quando foi que eu fiz. E esses livros aqui, além do livro em si, eles têm uma curiosidade que é compartilhar com vocês o que eu chamaria de minha metodologia de escolha de livros para ler. Algumas pessoas me perguntam nas redes sociais como é que eu escolho livros. Então eu sempre coloco no Instagram, e vocês vão encontrar aqui os endereços das minhas redes sociais na descrição do vídeo, eu sempre coloco os livros que eu estou lendo e principalmente os livros que eu li. Então eu tiro uma foto, escrevo lido. E aí algumas pessoas perguntam, mas onde você achou esse livro? Ou vai ter vídeo, porque eu nunca ouvi falar desse livro. Como foi que você escolheu esse livro para ler? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês como é que eu faço essas escolhas, tá? Então, por isso que eu achei esses livros bastante interessantes e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou começar pelo Norman Mailer, The Naked and the Dead. Eu não sei se tem esse livro em português. Se tiver, eu vou deixar a capa aqui do lado e vou deixar também o link onde vocês podem adquirir esse livro aqui, tá bom? O Norman Mailer eu conhecia por biografias, vamos dizer, biografias, né? Que ele escreveu sobre pessoas famosas, entre elas a Marilyn Monroe. E eu nunca tinha ouvido falar desse livro aqui, The Naked and the Dead. E como foi que eu ouvi falar? Bom, essa é uma das maneiras que eu encontro livros, tá, gente? São autores citando outros autores, né? Autores citando outros livros que tem a ver com o tema que eles estão trabalhando. Então, esse livro aqui, A Vida na Sarjeta, do Theodore Dalrymple, é chocante. É um livro sensacional. Eu li, ó, já tá todo marcadinho aqui, terminei de ler. E quem fez um vídeo recentemente sobre esse livro aqui foi a Tatiana Feltrin, assistam lá que vale a pena. Ela explica quem que é esse autor. E ele citou aqui, nesse livro, 2 vezes o Norman Mailer. Da primeira vez que ele citou, ele falou que, entre outros autores, o Norman Mailer era ou é adepto da revolução sexual que culpava a estrutura familiar por problemas mentais, violência, repressão e etc, tá? Inclusive criando personagens super estereotipados, tá? Então, e o segundo momento que ele cita o Norman Mailer é quando ele fala aqui da criminalização da sociedade, dizendo que ele é um dos autores, juntamente com Sartre e mais outros autores aqui, um psiquiatra, né? Dizendo que eles disseminaram a teoria de que a sociedade é corresponsável pelos crimes das pessoas que cometem esses crimes, né? Então, assim, a pessoa só comete um crime porque a sociedade levou essa pessoa a cometer esse crime, né? Então, eu achei muito interessante ele ter citado isso aqui, esse autor. Por quê? Como eu gostei muito desse livro, gente, gostei bastante, gostei do autor, do jeito que ele escreve, gostei das coisas que ele expõe aqui, que são muito fortes. Eu não esperava ler nesse livro aqui sobre a sociedade inglesa, da maneira como ele descreveu. Foi bastante chocante para mim. Eu compartilhei esse livro aqui enquanto eu estava lendo com o meu filho. Ele estuda ciências políticas na Bélgica. E aí eu compartilhei com ele esse livro e ele falou para mim assim, falou, mãe, eu dei uma olhada e esse autor aqui usa teoria social de não sei o que, sei o que. Ele me explicou e eu achei muito interessante. Falei, quer dizer, ele não tirou do nada, né? Ele é um estudioso também dos assuntos que ele aborda. Então eu confio, né, nas avaliações dele e adorei, tá, essa indicação que ele deu. Eu realmente não conhecia esse livro e eu comprei no Seba, um livro bastante manuseado. Esse aqui, ele diz aqui que o livro é de 1966. Aqui eu li que é de 1948 e essa edição é de 98. Então, lendo o livro, eu vou descobrir isso, tá? Então, essa aqui é uma das maneiras que eu uso para ler meus livros, para escolher minhas leituras.
São indicações de autores que eu li, que eu gostei, que eu confio nas indicações dele, porque eu gostei da maneira como ele aborda o assunto do livro que eu li, tá? Então essa é uma das maneiras, vamos dizer, da minha metodologia de escolha de livros. Eu queria mostrar agora The Evolution of Racism, do Pat Shipman. Esse autor aqui não tem livros em português, infelizmente, gente, porque ele escreve muito bem. Ele é um paleoantropologista. E eu acabei de ler um livro dele, que foi esse aqui, The Invaders. Como que os humanos e seus cachorros levaram os neandertais à extinção. Eu acabei de ler esse livro, tá todo marcado. É um livro excelente, que trata de um tema que eu achei muito interessante e que eu gosto muito como ele tratou esse tema. Porque como ele é um acadêmico, o que ele vai fazer aqui? Ele vai mostrar pra gente, deixa eu baixar aqui, ele vai mostrar pra gente, começar o livro mostrando o que existe sobre esse assunto que ele vai discutir, né? Quais são os outros autores e o state of art, né? que existe sobre esse tema que ele vai discutir aqui. Aí ele vai lançar a sua hipótese e aí ele vai desenvolver todo um trabalho para sustentar essa hipótese dele. E no final ele vai fazer a conclusão mostrando pra gente exatamente como ele chegou e qual é a hipótese dele e mais, né? Ele vai mostrar pra gente que a hipótese dele não é 100% provável, tá? Que existem lacunas, mas ele dá caminhos. Ele fala, olha, a gente pode ir por esse caminho, a gente pode ir por esse caminho, pode ir por este, e ele espera que com a evolução da ciência da paleoantropologia, ele consiga caminhar na pesquisa dele. Então eu adorei a metodologia do livro, adorei o tema que ele abordou, a maneira como ele abordou, como ele concluiu. E aí, a partir disso, eu fui procurar outros livros dele que talvez pudessem me interessar. E eu encontrei esse, A Evolução do Racismo, porque é um tema atual, é um tema interessante. Eu vejo muitas discussões aleatórias sobre o racismo, muito achismo. Então eu gostei da maneira como ele desenvolveu o tema dos invasores, né? Eu vou falar sobre esse livro, gente. Eu tô devendo tanto vídeo para vocês, nossa. E vocês estão me pedindo vídeo sobre esse livro aqui. Acho que tem uma menina, inclusive no Instagram, que ela tá me pedindo bastante para falar desse livro. Eu vou falar. Vocês me dão assim um tempinho que eu vou chegar lá. Então eu gostei da maneira como ele abordou e eu espero que ele faça a mesma coisa, uma metodologia bastante semelhante nesse livro aqui, que saia do achismo, tá? Que comece a mostrar pra gente coisas mais concretas sobre o racismo do que simplesmente, eu acho, eu penso, eu vi, alguém falou, tá? Então essa é outra maneira que eu escolho os livros que eu vou ler. Eu pego um autor, eu gosto da metodologia como ele desenvolve o tema, gosto da maneira acadêmica como ele mostra as suas ideias, e aí eu espero que outros livros dele tenham a mesma sequência. Quero mostrar agora esse livro aqui, The Burning Blue, do James Holland. O James Holland é um historiador. Ele é conhecido por escrever vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele é inglês. E esse livro aqui é um livro de ficção. Só que é um livro de ficção que tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, eu achei muito interessante porque eu espero que ele use aqui todo o conhecimento histórico para desenvolver essa história de ficção. Então é isso, esse é um outro critério que eu uso, quer dizer, algum autor que escreve sobre algum tema, né, de não ficção, e que ele é muito bom e escreve muito bem e conhece bastante o assunto, e eu gosto da maneira como ele escreve, e aí eu procuro então mais livros sobre eles, e muitas vezes eu acho um livro de ficção, então, quer dizer, saindo completamente da linha de trabalho desse autor, e aí eu fico curiosa para saber como é que ele se desenvolveu num terreno que aparentemente não é o terreno dele. É isso. Quero mostrar agora mais um livro que eu escolhi a partir de outro livro.
Esse aqui é a Imitação de Cristo, com certeza vocês vão encontrar em português, do Thomas Kempis, mas essa versão aqui é do Thomas Kempis, mas ele não é o autor, tá? Ele é só o compilador do texto, porque esse texto aqui foi escrito no século XV e os manuscritos, né, aos quais as pessoas tiveram acesso, estavam em latim, mas também não se tem certeza se esse é o manuscrito original, e não se sabe muito bem quem foi o autor, existem teorias, mas nada muito concreto. Então esse é um livro bastante antigo do século XV. E este aqui é um livro devocional. O que eu chamo de livro devocional, né? Porque eu leio bastante livros sobre religião, mas eles não são devocionais. Este aqui é. Então o que significa isso? Significa que esse aqui é o livro usado pelas pessoas que creem, pelos cristãos, como um livro devocional, um livro complementar à sua fé. Então eles têm a Bíblia, né, que é o livro máximo, e tem outros livros de apoio que corroboram, ajudam, desenvolvem a sua devoção. E esse aqui é um deles, né? Aqui, no prefácio, diz que é o segundo livro mais usado pelos cristãos, mas eu acredito que sejam os cristãos não católicos, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro seria a Bíblia, né? Porque esse livro aqui foi citado como um livro lido e influenciador das ideias do Martinho Lutero. Nesse livro aqui que eu tô lendo, que é Rebel in the Ranks. E esse livro aqui fala sobre o Martinho Lutero, a Reforma e os conflitos advindos da Reforma que delinearam o mundo. Então, nesse livro aqui, ele cita a Imitação de Cristo como um livro lido pelo Lutero e lido pelas pessoas da época do Lutero, um livro muito cultuado, muito importante e que eu acredito vai me ajudar a entender um pouquinho mais sobre a maneira como Lutero pensava, tá? Então, por isso que eu me interessei por esse livro. Então, esse, gente, é um outro critério que eu uso para escolher livros. Então, são livros citados em outros livros que complementam a leitura. Então, esse aqui eu espero que complemente a leitura desse livro aqui de não ficção, tá? Então, geralmente são livros de não ficção. Isso, esse é mais um critério que eu uso, assim como a minha metodologia de escolha de livros. Esse mês aqui foi bastante interessante, né? As minhas compras foram interessantes, porque quando eu comecei a olhar, eu comecei a ver que todos os livros que eu estava comprando, eu não comprei aleatoriamente. Eu comprei por causa de outros livros, por causa de citações, e achei interessante compartilhar isso com vocês. Como, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um livro sobre o Machado de Assis, A Literary Life, do David Jackson. O David Jackson é um professor de português da Universidade de Yale. Ele é autor de vários livros sobre Fernando Pessoa, sobre a cultura portuguesa no Sri Lanka e na Índia, e aí por aí vai, né? Então ele é um professor de português e ele é um estudioso do Machado de Assis. Como foi que eu descobri esse livro? Não sei como. Caiu uma entrevista dele no YouTube, no meu YouTube, na minha timeline. E aí eu peguei e comecei a assistir. E eu achei muito interessante os pontos que ele levanta sobre o Machado de Assis. Como é que ele fala do Machado de Assis e a admiração dele pela obra do Machado. Então, olha só o que ele vai fazer nesse livro aqui. Ele vai falar um pouquinho da vida pessoal do Machado de Assis, mas ele vai fazer isso em 50 páginas, né? Que eu acho ótimo, detesto aquelas biografias de 1000 páginas, né? Eu não tenho paciência de ler não, gente. Bom, aí depois disso ele vai desenvolver os temas, usando, obviamente, a vida e a formação do Machado de Assis. Então ele vai fazer assim, no segundo capítulo ele vai dizer Reading Machado de Assis, quer dizer, lendo Machado de Assis. Aí ele vai pegar a retórica, o mundo literário do Machado de Assis, aquilo que o Machado de Assis lia e como é que ele usava esses temas na obra dele, os livros que influenciaram, né,
o que estava acontecendo no mundo para que o Machado de Assis escrevesse e pensasse aquilo. Então esse é um capítulo bastante interessante. E no terceiro, ele vai dar exemplos a partir da obra do Machado de Assis, daquilo que ele estava falando no capítulo anterior. Eu achei muito interessante, porque nós estamos falando de um professor de Yale, nós não estamos falando de um brasileiro, né? Nós estamos falando de alguém que é nativo da língua inglesa, que se aventurou na língua portuguesa e se aventurou a analisar uma obra bastante complexa como a do Machado de Assis, tá? E bastante regional, né, gente? Porque ele usava muito o Rio de Janeiro como cenário das suas obras. Então, ele é um homem do seu tempo. E achei muito interessante um professor de Yale, de português, falar sobre o Machado de Assis. E eu conheci esse acadêmico no YouTube, assim, por coincidência. Se vocês colocarem o nome dele aqui, David Jackson, David Jackson, no YouTube, vocês vão encontrar algum material sobre ele, tá bom? E é isso, esse é um outro critério que eu uso. Vocês estão vendo que eu gosto bastante de livros que tenham metodologia acadêmica, tá? Eu acho muito interessante quando o autor usa essa metodologia para escrever um livro acessível ao público. Eu gosto bastante. E, finalmente, The Jungle, do Upton Sinclair. Esse livro aqui é um livro aparentemente bastante importante para a cultura norte-americana. Esse livro está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. E ele é um livro de ficção que fala sobre a corrupção política e corporativa nos Estados Unidos no início do século XX. Ele foi escrito em 1906, esse livro aqui. Então eu acho muito interessante, né? Eu tenho lido alguns livros sobre o início do século XX nessa leitura que eu estou fazendo aqui sobre o Harlem Renaissance. São esses livros, todos que estão aqui em cima. É muito interessante, é uma época muito interessante nos Estados Unidos, de boom, de desenvolvimento e ao mesmo tempo de muito racismo, muitos problemas sociais. Então eu estou gostando bastante de ler sobre essa época e esse livro aqui me chamou a atenção por isso, tá? Então vejam só, eu estou lendo sobre um tema em vários livros, né, que é sobre o Harlem Renaissance, e esses livros que descrevem uma época me chamaram a atenção para este livro aqui, que é um livro de ficção, escrito em 1906, e que fala sobre a corrupção, tanto corporativa quanto política, dessa época que eu estou lendo para um outro projeto. Então esse aí é um outro critério que eu uso para escolher os meus livros, tá? E é isso, gente. Esses são alguns. Claro que eu tenho outros. Escolho livros aleatórios, pessoas que indicam, pessoas que eu confio leram, gostaram e eu vou lá e escolho. Então existem vários critérios, próprio booktubers que eu assisto aqui. Então quis mostrar para vocês algumas coisas, alguns critérios que eu uso para escolher alguns dos meus livros. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado do tema. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha, tá? E de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. E é isso. Boa semana para vocês.